Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do sexto ano. Bora simbora acordar, vem conosco acompanhar essa aula. Eu sei que está cedinho, mas você já sabia que isso ia acontecer, né? Então, vem comigo, se acorde aí, tá? Prepare o seu cafezinho, sente na mesinha e vamos acompanhar a nossa aula de hoje, que estamos começando um assunto novo, tá bom? Então, encerramos aí, não encerramos na verdade, né? Demos uma pausa no estudo de frações, tá? A gente viu aí toda a parte de definição, vimos a sua utilização, transformação de fração para um número decimal, transformação também de uma fração ordinária para uma fração decimal, e posteriormente para um número decimal. Vimos também a questão das frações semelhantes, tá? Das frações equivalentes. Então a gente fez um apanhado geral aí da parte introdutória, né, certo? Da parte de definição aí de fração. Vamos dar uma pausa no estudo de fração, vamos começar outro conteúdo, vamos falar hoje sobre sólidos geométricos, também sempre a parte introdutória, dando a definição para você do que significa cada ponto desse, certo? Trouxe uma mesinha aqui também, com os objetos para mostrar para vocês também dessas questões aí voltado para a geometria, que claro é algo bastante visual, então eu trouxe essas ferramentas para que fique algo bem lúdico, para que você consiga entender direitinho do que vamos tratar, certo? Na nossa aula de hoje. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática. Como você sabe, o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital, onde você pode estar acompanhando a nossa aula pela TV, pelo celular ou pelo computador. E, claro, né, se você está acompanhando pela TV, você pode acompanhar de forma ao vivo, como você está assistindo aí agora, certo? Ou você pode acompanhar na nossa reprise, certo? Que passa aí no turno da tarde, tá bom? Para você assistir a nossa aula através do aplicativo, tá? Você precisa fazer o download desse aplicativo, certo? Então, Billy já colocou aí os 2 QR Codes necessários para que você faça o download do nosso aplicativo, tá? Então, você vai pegar o teu celular aí, abre a câmera e coloca no QR Code do teu sistema operacional, seja ele Android ou seja ele iOS, certo? E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download do aplicativo e vem curtir aí, vem participar da aula com a gente de forma ao vivo, certo? Onde você pode mandar aí os seus comentários, tá? Você pode mandar aí o seu nome, a escola que você estuda, participar aqui com a gente da nossa aula, mandar as suas dúvidas e sugestões também, tá bom? Então, se você já está assistindo essa aula aí pelo nosso aplicativo, show de bola, muito massa, certo? A gente fica muito feliz. Envie seu comentário, tá bom? Se você está assistindo essa aula pela TV, faz o download do aplicativo e vem assistir com a gente, certo? Não se esquece que essa ferramenta aí é uma ferramenta bastante importante, onde cada comentário que a gente vê aí no chat, a gente fica bastante feliz com a interação de todos vocês, tá bom? Outro ponto bastante importante, que eu sempre destaco aqui no início das minhas aulas, é sobre o nosso canal no YouTube. Lá você encontra toda uma plataforma muito bem organizada e estruturada para que você consiga aprender, certo? E para que você consiga revisar os conteúdos que você já vivenciou, mas de certa forma você não lembra, tá bom? Então, lá tem uma playlist lá do sexto ano, com todas as aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? Você vai poder acompanhar aí todas as nossas aulas por ordem cronológica. E como eu falei, se você tem dúvida em algum determinado assunto, volta para uma playlist aí de uma série anterior, seja ela do 5º ano, do 4º ano, do 3º ano, você pode estar vendo lá assuntos necessários para você caminhar aqui com os assuntos do 6º ano, certo? Então, não deixe de acompanhar o nosso canal. Se você já é inscrito, top, show de bola. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal Educa Recife. E se você já é inscrito, compartilhe, tá bom? Mande aí para os seus amigos, tá?
para que eles consigam fazer o download não, se inscrever no canal, certo? Para que eles possam ter acesso a todos os nossos vídeos e poder assistir na hora que quiser, né? Poder assistir de noite, pausando, fazendo as anotações. Manda os comentários também lá no nosso vídeo do YouTube, que a gente vai estar de olho também, tá bom? Quem está me acompanhando hoje é a professora Nádia, professora de matemática. Ela vai participar aqui de olho no chat e fazer comentários também em relação ao que estamos vivenciando hoje, falando aí sobre os sólidos geométricos, certo? Então, vou passar a palavrinha para ela dar um bom dia para vocês e as boas-vindas. Bom dia, gente. Vamos acordar, né? Vamos sacudir o lençol aí, levantar, pegar caderno, caneta, lápis, né? E vamos assistir a aula do professor Pedro, bem interessante hoje, sobre sólidos geométricos, né? Vamos lá? Vamos começar? Pedro. Vamos lá. Vamos dar início, né? Vamos dar o pontapé inicial na aula de hoje. Já demos aí todos os nossos avisos. Então, como a professora falou, pegue aí o seu caderno, seu lápis, sua borracha, sente numa mesinha aí e acompanhe a nossa aula conosco, certo? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. E a gente sabe que esses sólidos geométricos a gente vê aí todo dia, certo? No nosso dia a dia. Então, se você olhar para um lado aí, você vai encontrar um sólido geométrico, pode acreditar. Se você olhar para o outro, você também vai encontrar um sólido geométrico. Se você olhar para frente ou para trás, com certeza você vai visualizar aí um sólido geométrico, certo? Então, a gente vai conseguir fazer associações, certo? Dos sólidos geométricos através de figuras do nosso dia a dia, certo? E também vamos conseguir aí fazer a sua definição, mostrando detalhadamente quais são os pontos mais importantes quando a gente fala aí dos sólidos geométricos, certo? Então, coloquei aqui 4 exemplinhos aí do nosso dia a dia, para que você consiga visualizar essa ideia dos sólidos geométricos, certo? Então, vamos começar a pesquisar e investigar toda essa questão dos nossos sólidos e o que a gente consegue associar em relação ao que a gente vê no dia a dia, certo? Com a propriamente dito a parte geométrica, com os seus elementos e com os seus nomes específicos, que é o que a gente vai aprender a partir de agora, certo? Então, a gente tem aí que os sólidos geométricos, eles são figuras tridimensionais. Se a gente separa aí essa palavra tridimensional, a gente tem o prefixo tri, né, que significa 3, e dimensional, que é relacionado à dimensão. Então, são sólidos, são objetos que possuem 3 dimensões. Então, a gente tem aí, em cada sólido geométrico, a gente tem as 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura, certo? Você pode notar aí que você está em um cômodo da sua casa, seja ele o seu quarto, sala, cozinha, certo? Então, esse lugar que você está na sua casa, ele representa um sólido geométrico. Ele tem o comprimento, a largura e a altura, tá? Então, esse cômodo que você está aí na sua casa, por exemplo, significa um sólido geométrico. Então, a gente tem aí que figuras tridimensionais, como eu já falei, né? São figuras que apresentam 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. E a gente vai ver que até em objetos que você pensa que não existe aí, essas 3 dimensões vai existir sim, certo? Então, coloquei aí novamente os 4 exemplinhos para que a gente comece aí a destrinchar e a separar esses sólidos geométricos. Então, a gente tem aí que os sólidos geométricos é o que engloba todas as regiões, todos os sólidos, todos os objetos que possuem 3 dimensões, certo? E aí, a gente consegue separar esses sólidos geométricos em 2 grupos. Primeiro, os poliedros, certo? Se a gente também separa essa palavra poliedros, tá? O prefixo aí, poli, significa vários, muitos. Um moi, né? Na linguagem pernambucana. E edros significa ângulos, ou seja, são sólidos geométricos que apresentam aí vários, muitos ângulos, tá? Então, eu trouxe aí como exemplo para você de poliedro, daquelas 4 imagens, né, que eu coloquei inicialmente. A gente tem aí
as pirâmides do Egito, né, exemplificando um poliedro, e eu coloquei aqui também uma piscina, mas depois, olhando direitinho, deixa grandão aí, Billy, por favor. Eu pensei que isso aqui podia ser sei lá, uma piscina no formato de um celular, né? A gente vê a parte do fone, a parte do botão ali, mas é uma piscina, certo? Que tem aí as 3 dimensões também, o comprimento, a largura e a altura. Então, eu coloquei aí 2 exemplos do dia a dia e coloquei embaixo 2 exemplos, certo? De como se dá aí esses poliedros, certo? A gente vai falar deles detalhadamente já já, tá bom? E a gente tem também os corpos redondos, certo? Então, através dos corpos redondos, eu acho que o nome ele é bastante intuitivo, né? Então, os corpos redondos, eles apresentam curvas, tá? Na sua forma aí geométrica, claro, tridimensional, tá? Então, eu coloquei aqui, como por exemplo, o mapa mundi, né? Que o professor de geografia utiliza bastante para mostrar aí as regiões, né, os continentes e os países, e coloquei também aqui um barril de petróleo, certo? Indicando também que ele está sendo formado por uma curva, tá? Então, são 2 exemplos aí do nosso dia a dia que a gente pode associar aí aos nossos sólidos geométricos, certo? Então, a gente começou do seguinte ponto: definimos a ideia de sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais. Depois disso, pode notar que a gente já separou esses sólidos geométricos em 2 partes. A gente tem os poliedros, tá? E a gente tem os corpos redondos. Então, você pode notar aí, apenas visualmente, que a gente consegue identificar, tá, essas relações que existem aí entre os poliedros e entre os corpos redondos. Essa diferença aí entre a curva, né, dos corpos redondos e os poliedros, que são formados aí por segmentos de reta, certo? E a gente vai destrinchar também essa questão dos poliedros, porque esses segmentos de retas, que a gente chama de aresta, e vai formar as faces e vai formar o poliedro. Então, observa aí, vamos falar agora dos elementos do poliedro, certo? Então, todo poliedro, ele apresenta 3 elementos principais. São eles os vértices, as faces e as arestas, certo? Então, as arestas são esses segmentos que eu coloquei aqui, deixa grandão aí, por favor, que eu coloquei aí pintadinho, certo? Então, eu tenho aí que esse segmento aí são as arestas, ó, desenhei aqui outra aresta, certo? O vértice são esses pontos de encontro entre as arestas. Então, sempre quando você une aí 2 arestas, essas arestas elas são unidas através de um vértice, que é esse pontinho aí, esse pontinho azul que eu coloquei aí desenhado. Então, eu tenho aqui, ó, aresta, outra aresta e um vértice, certo? E as faces são as uniões entre as arestas, tá? Pode notar que eu construí aí mais 2 arestas e formei aí esse quadradinho laranja, vermelho, certo? Esse quadradinho vermelho, a gente vê a TV de lado e a cor muda, tá, gente? Me desculpem. Então, vê aí esse quadradinho aí, vermelho. Então, se eu pintar esse quadradinho aí, ó, certo? De verde, eu tenho que essa partezinha aí, verde todinha, representa uma face, certo? Então, falei aí dos 3 elementos, tá? De um poliedro. A gente tem as arestas, tá? Que são os segmentos de reta. Entre um segmento de reta e outro, a gente tem os vértices, e quando a gente faz a união aí das arestas, eu formo aí uma face, certo? E quando a gente une essas faces, a união dessas faces, a gente tem aí o poliedro, certo? Então, você pega o vértice, do vértice você une 2 arestas a esse vértice, certo? Ou mais. Depois você vai montando, tá? Quando você termina de concluir aí uma camada de arestas formando uma face, e quando você faz a união de várias faces, você consegue construir um poliedro, certo? Vou pedir para a Billy colocar aqui a câmera
na partezinha aqui da mesa, para eu mostrar para eles justamente essa ideia aí da questão envolvendo esses vértices, faces e arestas, certo? Então, observe aqui que eu tenho um quadradinho, certo? Um quadradinho aqui, ó. E esse quadradinho aqui a gente pode encontrar esse vértice, face e aresta, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que para montar esse quadradinho aqui, ele é montado com 4 arestas, certo? E no encontro dessas arestas, a gente tem os vértices. Então, eu tenho um vértice aqui, tenho outro vértice aqui e outro vértice aqui. Então, com isso, eu construo uma face, certo? Essa face aí é esse quadrado. Quando eu começo a unir essas faces, ó, vou colocar agora aqui outra face, uma do lado da outra, certo? Então, eu já tenho aí 2 faces. Pode notar que se a gente utilizar já aí a parte da mesa, a gente já consegue visualizar um sólido sendo formado, certo? Se eu pego outro aqui, ó, e coloco aqui, bem bonitinho, já estou aí fechando esse poliedro com o quê? Com faces, certo? E essas faces, quando a gente unir, ela vai formar todo o sólido geométrico. Então, eu tenho aqui, ó, que eu já fechei. Pode notar que eu fechei a parte lateral, certo? Desse sólido geométrico que a gente está construindo. Então, o que falta aqui são as 2 tampas, vamos assim dizer. Falta ainda mais 2 faces, que é a face que a gente coloca aqui em cima, certo? E a outra face que a gente vai colocar lá embaixo. Então, com isso, eu consigo formar um sólido geométrico, certo? Então, a união dessas faces é o que vai formar o sólido geométrico, certo? E você pode notar que só existem faces, tá? Só existem faces nos poliedros. Por quê? Porque nos corpos redondos, tá? Nos corpos redondos a gente tem aí figuras redondas. Então, a gente não encontra faces nesses corpos redondos. Então, quando a gente faz toda essa montagem aqui, a gente encontra aqui, ó, o sólido completinho, bem bonitinho. Mostra aí, Billy, por favor. Ó, tá vendo aí? Todo o sólido formado por 6 faces quadradas, tá? Que a gente também vai falar sobre essas relações aí que existem entre os vértices, as faces e as arestas, certo? Volta para mim aqui, Billy, por favor. Então, quando a gente fala das pirâmides, tá? Eu tenho aqui, ó, os vértices, faces e arestas desse cubo. E agora vamos falar dos vértices, faces e arestas da pirâmide, certo? E aí a gente vai começar a notar algumas diferenças e algumas semelhanças também, tá? Quais são as semelhanças? Que como, tá, uma pirâmide, ele é um poliedro, a gente também encontra os vértices, as faces e as arestas, tá? Então eu tenho aqui, ó, vértice, tenho aqui outro vértice, entre eles eu consigo formar aí um vértice, tá? E quando eu faço a união, ó, toda essa partezinha aí que está pintada de vermelho, a gente tem aí uma face, certo? Pode notar que as faces que a gente trouxe para vocês aqui, voltado para o cubo, né, que é um poliedro, foram faces todas quadradas. Agora, observe aqui, ó, quando eu trago uma pirâmide para você, certo? Observe essa pirâmide aí. Eu tenho que essa pirâmide, ela é formada por uma face quadrada, certo? Eu tenho aqui uma face quadrada e tenho um ponto aqui em cima que a gente chama de vértice. Então, quando eu faço a ligação dessa face aqui de baixo com esse vértice aqui de cima, a gente consegue formar faces triangulares, certo? Pode notar que todas as faces aqui dessa pirâmide, elas são faces triangulares. Então, essas faces triangulares vai se unir com a face quadrangular que está aqui embaixo e a gente consegue formar a pirâmide, certo? Quando eu estava falando aí em relação ao cubo para vocês, muitas vezes a gente não consegue ter uma noção dessas faces quando a gente fala do cubo,
Porque o cubo é algo tão comum no nosso dia a dia que a gente até se perde e a gente começa a perder a noção também do que se trata um cubo, certo? Então você pode notar que quando a gente pega um dado, né, que a gente enumera ele de 1 a 6, a gente está enumerando as suas faces. Eu tenho 6 faces quadradas, certo? Eu tenho 6 polígonos quadrados que formam aquele cubo, certo? Mas se eu pego aqui, por exemplo, o exemplo da piscina que a gente trouxe, né? Ó, pode notar que aqui eu tenho uma piscina, certo? Eu tenho uma face, certo? Retangular e uma face aí quadrada. E você pode notar que eu posso colocar esse sólido aqui de qualquer forma que ele vai estar sempre na mesma posição, contendo também 6 faces. Sendo que essas faces, elas possuem tamanhos diferentes, tá bom? Então você pode notar aqui que essa face aqui é um retângulo, tá? E esse retângulo aqui, ele é maior do que essa face aqui, que é um quadradinho, certo? Mas, se você coloca ele em pé, certo? Ou se você coloca ele deitado, em relação ao volume que ele ocupa, a gente tem aí a mesma situação, certo? E aí eu vou mostrar também para vocês mais na frente, justamente essa ideia aí, quando a gente destrinchar ainda mais a questão dos poliedros, tá bom? Então lembra, a gente falou dos sólidos geométricos, falamos da separação aí dos sólidos geométricos entre poliedros e corpos redondos, tá? E estamos dando ênfase agora aos poliedros. Nos poliedros, a gente tem aí 3 elementos principais, que são os vértices, as faces e as arestas. E trouxe aqui 2 sólidos para mostrar para vocês essa questão aí do vértice, da face e da aresta, certo? Então eu tenho aqui, agora que eu posso separar ainda mais, tá? Esses poliedros. Então a gente vem dos sólidos lá em cima, dos sólidos a gente divide em poliedros e em corpos redondos, e os poliedros a gente pode separar de novo entre prismas e pirâmides, certo? Então você pode notar aí, ó, que os prismas, eles possuem 2 bases iguais, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 3 prismas para você observar, certo? Então eu tenho aqui, ó, 3 prismazinhos. Tá pegando aí, Bilidinho? 3 prismazinhos, certo? Esses prismas aí, eles possuem 2 bases iguais. Esse aqui, a base é um quadrado e aqui também a base é um quadrado. Esse prisma aqui, a base é um triângulo. Então eu tenho aqui, ó, um triângulo e do outro lado também tenho um triângulo, certo? São bases iguais. E o último aqui, ó, eu tenho uma face hexagonal, né, que tem 6 lados, e aqui também eu tenho outra face hexagonal. Então pode notar que eu tenho aqui, ó, prismas, certo? Que são poliedros que possuem 2 bases aí, o que? Iguais, certo? Pode notar que quando a gente fala desse prisma aqui especificamente, eu não posso somente analisar ele dessa forma. Se eu deitar ele, como eu falei no exemplo passado, eu também consigo ter um prisma. E agora a base dele vai ser um retângulo aqui e outro retângulo do outro lado. Tenho também bases, o quê? Iguais, certo? Voltando para a telinha aqui, você consegue observar que eu coloquei 2 exemplos também. Um exemplo foi com a base aqui quadrada e o outro com a base triangular. Então pode notar aí, ó, que eu tenho as 2 bases iguais, certo? Então, quando você vê um poliedro, tá? Lembra, né? O poliedro ele tem vértices, faces e arestas, certo? E esses poliedros apresentam aí 2 bases iguais, eu posso chamar esses poliedros de prismas, certo? Então, esses prismas, a gente define ele, a gente dá o nome dele de acordo com a sua base, certo? Então, eu tenho aqui um prisma de base quadrangular e tenho aqui um prisma de base triangular. Então, toda vez que eu falar para você, construa um prisma de base hexagonal. Então, você vai desenhar um hexágono, certo? Embaixo e um hexágono em cima, que eles têm que possuir aí a mesma base. E aí, depois é só você ligar
os vértices correspondentes com arestas, certo? Volta aqui, Billy, para eu mostrar isso aqui na prática para eles, por favor. Então, eu tenho aqui, ó, observa que eu tenho aqui esse prisma, certo? De base hexagonal. Desenho uma base aqui e desenho a outra base aqui. E pode notar que esses traços aqui, ó, eles são as arestas que vai ligar um vértice na base superior com um vértice na base inferior. Então, eu desenho aqui uma aresta, desenho a outra aresta, vou desenhando todas as arestas até formar e fechar o poliedro. E pode notar que, lateralmente, em toda essa parte lateral aqui, as faces elas são quadrangulares. Elas possuem 4 lados, certo? Então, aqui ó, eu tenho um quadrilátero, né, que é um polígono que possui 4 lados, e em toda a sua parte lateral também, certo? Mesma coisa aqui no triângulo, ó. Observe o triângulo. Prisma de base triangular. Triângulo embaixo, triângulo em cima, e a gente liga os vértices correspondentes, certo? Formando aí um prismazinho de base triangular. Show de bola? Vamos passando aqui para as pirâmides, certo? Na pirâmide, ela possui apenas uma única base, tá? Então, eu tenho aí uma única base na pirâmide e tem um vértice lá em cima. Então, quando eu ligo todos os vértices da base a esse vértice que está lá em cima, eu construo aí uma pirâmide. Então, pode notar aí que eu tenho uma pirâmide de base triangular e uma pirâmide de base hexagonal. É assim que a gente lê também essas pirâmides, certo? Então, você pode notar que a gente tem aí essas relações envolvendo as pirâmides quando ela só possui uma única base. Então, essa é a diferença entre os prismas e as pirâmides, certo? Voltando aqui, para mostrar para vocês essa ideia da pirâmide, tá? Observe que eu tenho uma pirâmide aqui, tá? Eu tenho uma pirâmide aqui de base quadrangular. Eu tenho um quadrado aqui. Aqui em cima eu desenhei um vértice. E pode notar que eu liguei todos os vértices a um vértice da base lá de baixo, ó. Liguei, fui ligando e aí eu construo a pirâmide. E o que é que a gente consegue observar nessas pirâmides? É que as suas faces laterais, elas são todas triangulares. Não importa se a base vai ser triangular, quadrangular ou pentagonal, mas aqui, ó, lateralmente, a gente tem o quê? Triângulos em volta deles, certo? Então, na aula de hoje, a gente definiu a ideia de sólidos geométricos, vimos também a separação, né, a classificação desses sólidos entre poliedros e corpos redondos, e dentro dos corpos redondos a gente ainda dividiu, certo, em prismas e pirâmides. Falamos aí das suas bases, falamos aí dos seus elementos, dos vértices, das faces e das arestas, certo? E estourei meu tempo aqui, certo? Mostrando aqui as figurinhas para vocês. Na próxima aula vamos dar continuidade a essa questão de sólidos geométricos, certo? E, consequentemente, avançando aí no conteúdo, tá bom? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela se despedir de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado bem, né, essa aula do professor Pedro. E como ele disse, nosso tempo já estourou e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a próxima aula.